assunto preferido e com certeza de vários de vocês que estão aqui na plateia. Falando especificamente sobre alta performance, como ter times de Customer Success de alta performance que olham para os resultados das nossas empresas, então o crescimento das nossas empresas, e olham também para a experiência dos nossos clientes, para entregar sucesso para os clientes, eles ficarem satisfeitos e quererem ficar mais com a gente. Então vamos lá? Deixa eu me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou Larissa Dálama, sou gerente da área de Customer Success na Resultados Digitais. Tenho 10 anos de experiência em tecnologia, então estou trabalhando com marketing digital há bastante tempo. E há 6 anos eu resolvi fazer uma virada de carreira para olhar para Customer Success. Em 2013, Customer Success estava começando a nascer com esse nome no ecossistema brasileiro. Então eu achei uma boa oportunidade de ir trabalhar no tal do Customer Success, que a gente sabe que está crescendo bastante, que enche até uma sala como essa no RD Summit. Super legal. E eu consegui ter a oportunidade de acompanhar Customer Success em toda a trajetória de Resultados Digitais. Então, quando eu comecei, a gente estava num time bem pequeno, de 4 pessoas, até hoje que nós temos 150 pessoas trabalhando para entregar sucesso para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Então, uma experiência super bacana e boa parte desses aprendizados está aqui hoje para ser compartilhado com todos vocês. Então, vamos começar? Customer Success é a chave de crescimento de muitas empresas, eu sei disso, vários de vocês sabem disso. Aliás, deixa eu tirar um termômetro aqui da sala. Quem aqui trabalha com atendimento? Quem aqui trabalha com Customer Success? Legal. Já vi aqui que boa parte da nossa sala trabalha com atendimento, trabalha com Customer Success. Quem aqui tem uma função de liderança em time de atendimento? Nossa, ótimo, que bom. Vários líderes, muita coisa vai ser direcionada para vocês e para os futuros líderes que eu tenho certeza que também tem aqui nessa sala. Mas voltando então, Customer Success é uma chave de crescimento para as nossas empresas. Por que mesmo? Vamos ver? Eu trago aqui as montanhas da jornada do cliente, é uma visualização super clássica que vários de vocês já devem ter visto, onde a gente fala que o sucesso do nosso cliente está lá no topo daquela montanha. Por quê? Porque muitas vezes não é do dia para a noite que os nossos clientes atingem o objetivo que eles têm com as nossas empresas. Muitas vezes eles têm que dar vários passos, têm que passar muito tempo. E aqui o risco é eles se desengajarem nesta jornada. E é aqui que entra a Customer Success. Customer Success é a gente olhar proativamente para os nossos clientes, a gente ajudar eles a trilhar esse caminho, a recalcular a rota deles quando a gente precisar, para eles alcançarem o objetivo deles com as nossas soluções. Porque quando eles alcançam, eles ficam felizes, óbvio, eles veem retorno sobre o investimento deles. E nós, como empresa, ganhamos com isso, ganhamos financeiramente com retenção. Clientes felizes ficam com a gente, não olham para a nossa concorrência. Expansão, oportunidade de eu estar gerando mais receita com os mesmos clientes que eu já tenho. E clientes promotores. Pessoas que estão tão satisfeitas que indicam as nossas empresas para outras empresas, para outros consumidores finais. E assim a gente retroalimenta o nosso ciclo de vendas de uma maneira bem menos custosa e muito, muito mais efetiva. Então, todo mundo ganha aqui. Agora, falando de métricas, quem trabalha na área sabe que a mais famosa de todas do mundo de Customer Success é o churn. Churn é cancelamento, perda de receita para as nossas empresas. Porém, o churn, ele é uma lagging metric, ou seja, ele é sobre algo que já aconteceu. Uma frustração de um cliente, uma má experiência que faz ele deixar de ser nosso cliente. E o ponto aqui é a gente ter leading metrics, a gente ter aqueles indicadores do meio do caminho que mostram se os nossos clientes estão subindo aquelas montanhas, se a gente tem que recalcular a rota deles, onde que eles podem ter se perdido
para nós termos aí melhores resultados. Aqui, voltei um slide. Aqui eu trago um exemplo de uma jornada. Então, agora vamos falar o seguinte. Nós aqui todos somos uma empresa, eu e vocês. Essa é a nossa jornada. Botei aqui uma jornada exemplo. Essas são as métricas que a gente escolheu para definir qual que é a jornada do nosso cliente, ajudar ele naquele caminho. E digamos que nós também temos um time de Customer Success bem eficiente, que trabalha dia e noite para fazer todos esses indicadores ficarem excelentes, lá em cima, alta performance. E com isso, pronto. Os nossos clientes vão ser felizes para sempre. É só isso que a gente tem que fazer. É isso? Estou vendo carinhas em dúvida. Pois é, olha, eu adoraria que fosse só isso, mas tem algumas coisas aqui atrás que fazem o nosso caminho ser um pouquinho mais complexo. E eu quero explorar com vocês um ponto de vista. De novo aqui com os líderes, todo mundo que levantou a mão. Líderes, me falem aí, quantas vezes por dia vocês acompanham os resultados da área de vocês? Olham os dashboards, olham os reports. 2 vezes? 10 vezes? Alguém dá mais? Legal, a gente acompanha bem os nossos resultados. Sim, é o nosso papel. Mas, líderes, quantas vezes por dia vocês param e conversam com os clientes de vocês? Ouvem realmente na voz dele o que está acontecendo, como que a gente pode melhorar, o que a gente pode, né, ajudar ele a ter uma oportunidade de otimização da jornada dele. Qual que é o ponto aqui? Quando nós temos muitas métricas e principalmente quando nós temos metas muito agressivas, a gente corre o risco de começar a olhar só para essas métricas e na nossa rotina falar de métrica, 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 meta, meta, meta e esquecer a razão pela qual essas métricas existem, que são justamente os nossos clientes. Então, sim, se nós focamos demais nas métricas, nós podemos esquecer dos nossos clientes. E quando isso acontece essa situação aqui, ó, super estranha, onde a gente tem métricas indo para cima, performance dos nossos times sendo super bem avaliadas, mas, ao mesmo tempo, a experiência do cliente não está tão boa e a satisfação dele está caindo e a retenção também. Então, a gente começa a perder a correlação entre as métricas que a gente tem e o sucesso real dos nossos clientes. E aí, gente, olhando para isso aqui, alguém se identifica? Alguém aqui já passou por uma experiência como essa? Ou será que a gente não pode estar passando por isso agora mesmo nas nossas empresas? É legal a reflexão, é legal a gente parar para pensar sobre isso. E eu vou contar para vocês que eu já passei sobre isso. Eu já passei numa experiência dessa lá na RD com o nosso time. E eu quero compartilhar uma rápida história com vocês do que aconteceu com a gente. Então, nos últimos 3 anos, eu estava na frente da área de onboarding, gerência de onboarding, trabalhando com todas essas pessoas lindas que estão aí na foto, uma foto da minha época lá. E esse time, ele é responsável por entregar o primeiro valor para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Então, mostrar um primeiro resultado usando RD Station Marketing. E para a gente medir isso, a métrica mais importante dessa área é a ativação, que é a entrega do primeiro valor. E por que o primeiro valor é importante? Por que ativação? Por que a gente olhava para essa métrica? Simples. Nós tínhamos uma correlação muito forte entre os clientes que são ativados, ou seja, conseguem ver valor nos primeiros 3 meses de uso, e a nossa retenção. Nós temos 84% mais retenção. É super relevante. E por isso nós decidimos fazer uma área específica de onboarding, para olhar para essa etapa de vida dos nossos clientes. Em 2015, quando a gente começou, a gente tinha uma taxa de 70%. 2 anos depois, trabalhando pesado, estruturando, realmente trabalhando com os nossos clientes, a gente conseguiu melhorar essa taxa
para 90%. Um baita resultado. Nós ficamos muito, muito felizes mesmo com esse atingimento. Porém, e temos um porém aqui, tinha algo errado sobre a nossa métrica, como a gente estava olhando a nossa métrica. Então, aqui, para ficar mais claro rapidamente, para a gente falar que um cliente viu um primeiro valor, ele tem que fazer um uso mínimo de algumas funcionalidades, né, da nossa ferramenta. Por exemplo, fazer uma landing page, um e-mail marketing, um fluxo de automação. O ponto é, essas ações, elas podem ser vistas como um checklist. E o que aconteceu? Na nossa rotina, atendendo vários clientes ao mesmo tempo, alguns gerentes de implementação começaram a olhar para esse checklist e falar, cliente, nós temos que fazer A, B, C, do que entender, né, do que falar com o cliente, entender a realidade dele, entender melhor as estratégias de cada cliente para, então, casar com a nossa experiência, com o caminho que a gente entende do sucesso do cliente. Então, a gente focou no checklist e não na necessidade dos nossos clientes. E, como resultado, nós começamos a ver essa situação aqui. Nós notamos uma queda de uso das nossas principais funcionalidades assim que o onboarding terminava. O que nos mostrou que os clientes eles não estavam aprendendo reais estratégias de uso da nossa funcionalidade que fizessem eles usarem com recorrência. Então, eles paravam de usar imediatamente a nossa ferramenta. Ou seja, nós falhamos e nós prejudicamos a experiência de vários clientes nossos. Triste, mas o importante foi, nós olhamos para isso e nós aprendemos com isso. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Quais são as boas práticas que de lá para cá nós começamos a fazer, nós começamos a colocar na nossa rotina, que leva hoje a RD a ter um time que consegue entregar bons resultados, um time de alta performance, um time reconhecido não só nacionalmente, mas internacionalmente, e, ao mesmo tempo, uma melhor experiência dos clientes, com cada vez mais satisfação e retenção. E, para isso, eu dividi 3 tópicos principais aqui. Cultura, Customer First, métricas e pessoas. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, começando pela cultura e, de novo, falando especificamente com os líderes e futuros líderes. Lidere seu time para a mentalidade Customer First. O que isso significa? Fale sobre clientes. Coloque a fala sobre cliente na sua rotina. Porque se você é um líder que fala de pessoas, que fala dos clientes, o seu time naturalmente vai acompanhar o teu discurso, vai pensar como você. Se você não fala de clientes, se você fala de resultados, 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 naturalmente você está fazendo uma cultura de resultados. Então, está muito na nossa mão determinar qual que é a cultura que a gente vai ter e o impacto final no atendimento dos nossos clientes. E algumas coisas que a gente pode fazer aqui sobre cultura. A primeira delas é sobre o nosso discurso. Como que a gente fala com os nossos times. Então, aqui um exemplo. Eu posso olhar para o meu time e falar o seguinte: time, precisamos melhorar a taxa de adoção do nosso software. E aí, gente? Tá clara a mensagem? Tá clara, não é? Eu também acho. O que eu tenho que fazer? Aumentar a taxa de adoção. Ok, beleza. Mas eu posso falar a mesmíssima coisa de uma maneira bem diferente. Eu posso olhar para o meu time e falar o seguinte: time, nós precisamos garantir que os nossos clientes tenham boas estratégias de inbound marketing que os leve a usar o nosso software em sua rotina. E aí? Quem gosta mais da opção 1? Quem gosta mais da opção 2? Legal, a segunda opção com certeza ganhou. E por quê? Por que a segunda opção é melhor? Vamos pensar junto? Eu diria 2 coisas. Primeiro, a segunda opção falou do cliente.
colocou ele em primeiro lugar, botamos ele no discurso. E segundo, a segunda opção está falando do como. O que o meu time tem que fazer para entregar sucesso para o meu cliente? Ele tem que focar em fazer boas estratégias de inbound marketing. E com isso, os meus clientes vão usar a minha solução e, como consequência, adotar o meu produto. Então, notem que aqui a gente está falando da métrica como consequência. Isso é determinante para que a gente consiga colocar foco no cliente. Foco no cliente, resultados como consequência. Outras coisas que a gente pode fazer. Traga os seus clientes para perto de vocês. Principalmente quando vocês têm atendimento só online. E cada vez mais é importante que a gente aprenda com os clientes, coloque eles nas nossas discussões, nas nossas melhorias da jornada do cliente. E a gente faz bastante isso na RD. Ano passado, a gente estava querendo melhorar uma determinada etapa da nossa jornada de clientes e a gente teve a ideia de convidar alguns clientes para virem na Resultados Digitais falar com a gente. E aqui é uma foto de uma das tardes, uma cliente chamada Larissa também, ela veio passar a tarde com a gente e foi super bacana, porque ela pôde ver que a gente estava querendo melhorar a experiência dela como cliente de todos os outros clientes e para o nosso time, as pessoas que participaram puderam ficar mais perto e entender realmente as dores do cliente e conhecê-lo pessoalmente. Então, algo super simples que a gente pode fazer. Se tem cliente na mesma cidade, ter aí uma recorrência, né, de encontros com eles e de participação deles em discussões que a gente quer fazer sobre CS. Contar histórias de sucesso, colocar sucesso do cliente realmente na nossa rotina. Isso é super importante. E esse ano a gente começou uma iniciativa super legal que a gente chama de Customer Stories, que nada mais é que toda semana alguém de um dos nossos times da área de CS, então ou suporte, implementação, parceiros ou time de CS, conta a história de um cliente que teve sucesso. E com isso, duas coisas legais aqui. Uma delas é, no nosso departamento, nós temos várias funções diferentes, a gente acaba vendo o impacto de cada função. Então, para quem aqui também já tem segmentação, é uma baita oportunidade de mostrar o impacto de todo mundo no todo e aprender. Então, aqui a gente tem uma oportunidade super legal de ver a experiência do meu colega, ver como ele entregou sucesso e eu também poder fazer a mesma coisa com os meus clientes. Então, trocas super legais que a gente tem tido aí no último ano. E reconhecer o bom trabalho, isso é super importante. Reconheçam as pessoas que estão indo bem, que estão entregando sucesso para os clientes de vocês. Porque tem duas coisas aqui principais que eu diria. Uma delas é, a gente seta a barra de qualidade, então a gente fala, opa, dá de chegar aqui, ó, essas pessoas estão fazendo isso aqui. E os colegas olham e pensam, opa, é isso aqui que eu tenho que fazer, meu colega está fazendo, se eu quiser também ser reconhecido, eu tenho que ter uma entrega melhor. Então, a gente consegue melhorar a barra de qualidade da nossa área, da experiência que a gente quer que os clientes tenham. E reconhecimento é valorização, é motivação. Então, quando a gente é reconhecido, a gente tende a querer dar mais o gás, a ir mais longe, a ficar feliz, né? E a gente quer manter os nossos principais talentos sempre com a gente. E por que não reconhecer? Então, lá na RD, na minha área, a gente faz reconhecimentos mensais. Todo mês a gente faz algumas premiações, coloca uns slides, faz esse certificado que vocês estão vendo ali na foto, algo super simples de fazer. E isso gera um baita impacto. Então, aqui é um exemplo do Gabriel, que eu sei que está por aí, me falou que vinha aqui, está ali, que é um baita CS que a gente tem. Tirem o olho dele, ele é meu. Brincadeira. Mas aqui, trazendo exemplo, quando a gente faz esse reconhecimento, a gente faz as pessoas se motivarem e compartilharem. E é super bacana de ver isso. Ver que o time está feliz, contente, querendo ir além, né? Querendo cada vez ser melhor. Todo mundo ganha aqui. Agora, indo para métricas. E aqui, gente, presta atenção.
Quem aqui está olhando para o celular, solta o celular, olha para frente, porque essa é uma das mensagens mais importantes que eu trago para vocês. Sobre métricas, foque em fazer um bom trabalho. Foque em entender cada cliente, entender a dor dele e conseguir casar isso com as suas estratégias. Não temos aqui um script igual para todo mundo, a gente tem que entender cada cliente e temos que ver os resultados como consequência. Então, foque no cliente de novo, porque se a gente entregar uma boa experiência para ele, com certeza os resultados virão. E com certeza nós teremos bons impactos nas nossas principais métricas. Ainda sobre métrica, importantíssimo de novo, subirmos aquela montanha e entregarmos sucesso para os nossos clientes. Mas o ponto é, como é que eu subo essa montanha? Como é que eu faço meu cliente chegar lá em cima se eu não sei onde ele está indo? Como é que eu construo essa jornada? Como é que eu faço essa estrada se eu não sei onde ela vai dar? Então, ponto zero de toda vez que a gente fala de Customer Success é o que é sucesso para o nosso cliente? E aí, gente, vamos refletir aqui. Quem aqui sabe o que é sucesso para o seu cliente? Quem aqui sabe o que é sucesso? Levanta a mão para mim, por favor. Algumas mãos, legal, parabéns para quem sabe, super bacana, gosto muito de ver quando as pessoas sabem. Para quem aqui ficou em dúvida ou não sabe, uma excelente oportunidade para parar e fazer essa reflexão. Eu poderia falar aqui mais de 1 hora sobre isso, mapeamento de sucesso, eu adoro esse tema, mas trazendo aqui as 3 principais dicas do que a gente fez na RD para mapear o sucesso dos nossos clientes, aqui as principais dicas são: primeira de todas, fale com o seu cliente. Parece óbvio, mas não é. Muita empresa internaliza essa definição. Eu acho que o sucesso do meu cliente é X, porque eu fiz o meu software para ser assim, e às vezes não é, tá? Falando até pela própria RD, nós tínhamos definido o sucesso do cliente de uma forma, quando a gente foi investigar com os nossos clientes, a gente viu sucessos completamente diferentes, que fizeram a gente revisar toda a nossa jornada. Então, falar com o cliente é determinante. O que faz você comprar a minha solução? Onde você quer chegar? Como que eu posso te ajudar? Dados. Podemos usar dados? Devemos. Lari, eu já tenho um monte de cliente, eu posso aprender com isso? Pode. Deve. Então, o que os dados de vocês contam sobre a experiência do cliente? Uma dica simples é: quais são os clientes de vocês que têm mais sucesso? Então, quais são os clientes que vocês veem que estão felizes, engajados, viram resultados? E tentem achar padrão. O que de padrão pode acontecer? Será que isso já não dita caminhos para essa jornada? E a mesma coisa com clientes que não tiveram sucesso. Outra forma super bacana de aprender. O que aconteceu de errado? Onde nós falhamos como empresa? E o que a gente tem que evitar fazer de novo para novos clientes? Um aprendizado riquíssimo, com certeza. E falar com clientes que não tiveram sucesso. E essa aqui, muita gente tenta escapar, não quer ter essa conversa difícil, mas ela é uma conversa muito rica. Se a gente para e conversa, entende, cliente, onde você queria chegar? Por que você não chegou lá? Onde que a gente falhou? A gente está se dando a oportunidade de melhorar a experiência de vários outros clientes. E até mesmo essa pessoa pode se impactar de, opa, eles estão olhando o que aconteceu comigo? Estão melhorando? Quem sabe até esse cliente volte a ser nosso cliente. Ok? Ainda sobre métrica, tem algumas métricas que nos ajudam a ouvir os clientes, a tirar alguns termômetros de como que eles estão vendo a experiência com a gente. E eu quero explorar com vocês aqui uma delas, que é Customer Satisfaction, CSAT, que nada mais é que uma pesquisa de satisfação. E dentro da RD nós temos essa pesquisa em todos os times que têm interação direta com os nossos clientes. Aqui eu trouxe um exemplo da minha área, onde a gente pergunta coisas super simples. A gente pergunta o quão satisfeito esse cliente ficou com aquela reunião. A gente pergunta
o quanto ele vê que as estratégias definidas, elas fazem sentido para a estratégia dele, né? Então, o quanto foi relevante para ele essa reunião, e um campo para, né, comentários gerais. E a gente usa esses dados para melhorar, para entender onde a gente está indo bem, quem está indo bem, que time está indo bem e onde a gente tem oportunidades de melhorar. E acho que aqui é onde a gente tira um dos grandes termômetros para saber de novo, né, se a nossa corrida pelas nossas métricas está entregando sucesso real para os nossos clientes ou se a gente tem que revisar alguma coisa dos nossos processos. Então, uma métrica super rica que a gente olha com bastante carinho. E ainda sobre métrica, para fechar, aprenda sobre a sua realidade e se dê a oportunidade de inovar. A gente não tem que usar apenas as métricas que estão no mercado. E eu vejo muito isso, muito mesmo em benches. A empresa X usa as métricas ABC, vou usar as ABCs também. Às vezes funciona, mas nem sempre. Então, aqui a dica é, quais correlações podem existir na base de vocês, na experiência do cliente de vocês, nas montanhazinhas de vocês, e o que vocês podem aprender com isso e transformar em indicadores importantes da operação de vocês. A gente pode aprender muito com isso, a gente pode ter boas experiências. Aqui eu trouxe um exemplo, ainda da época que eu estava na área de onboarding, que foi super bacana. E aqui, casando com aquela história que eu contei para vocês sobre a ativação, a gente viu que poderia ser super relevante colocar na nossa C7, então, na nossa survey, no final do período do onboarding, não só perguntar se os clientes gostaram da experiência de onboarding, mas a gente colocou essa pergunta: o quão seguro você se sente para usar o RD Station Marketing sem a ajuda do seu gerente de implementação? A gente colocou para ver, poxa, vamos ver o que acontece. E foi super relevante. Depois de alguns meses, nós vimos uma correlação extremamente clara entre os clientes que davam uma nota alta e que continuavam usando o nosso software e tendo sucesso, ficando com a gente, e os clientes que davam nota baixa, imediatamente depois pediam cancelamento. Então, a gente viu ali mais uma oportunidade de revisar o que a gente poderia melhorar no processo de onboarding para cada vez mais dar segurança para os nossos clientes. Então, algo super bacana que a gente acompanha até hoje. E para fechar, pessoas, né? Por último, mas não menos importante, inclusive mais importante, por isso que eu deixo para o final, pessoas. Pessoas são determinantes dos nossos processos. E não existe só os nossos clientes por trás de todas essas métricas, mas também está lá os nossos times de atendimento, os nossos CSMs. E essas pessoas são super importantes porque elas definem como que vai ser a experiência dos nossos clientes. Se elas estão felizes e engajadas, elas vão ter uma experiência de maior impacto. Se elas não estão tão bem nessa job, isso também vai impactar. Elas são os rostinhos das nossas empresas para os nossos clientes. E por isso é importante ter um time aqui de elite. E aqui a foto é do meu time atual, o time de CS da RD. E o bacana aqui é que a gente está justamente nessa foto fazendo a nossa comemoração do nosso primeiro semestre desse ano, que foi um baita semestre. Então, foi uma coincidência. Foi a última foto que a gente tirou, mas ela mostra também esse impacto que esse time está gerando. E aqui, 3 coisas importantes para a gente ter times de alta performance. A primeira delas é relacionada à contratação, né, passo básico. O quanto que a gente está investindo em achar as pessoas certas para as funções de CS da nossa empresa. E algo que joga super a favor da gente é o mercado está se aquecendo muito. Olhem esses dados aqui. De acordo com o LinkedIn, ano passado, Customer Success foi a 3ª job mais promissora de todo o mercado global, 3ª, e 6ª esse ano, então ainda uma excelente posição. E do ano passado para cá, a gente teve um crescimento de 52% de posições de Customer Success no Brasil e 30% no mundo. Ou seja,
está crescendo o mercado de CS, cada vez mais empresas querendo ter um departamento para olhar para o sucesso dos seus clientes. E com isso, muita gente começa a olhar para CS. Opa, pode ser que tenha uma carreira interessante aí, quero trabalhar com CS também. E aqui que está o nosso papel de, como empresas, selecionar. Quem são as pessoas que realmente vão criar impacto para os nossos clientes e como identificá-las. Nesses últimos 5 anos, né, na liderança da RD, eu não tenho o número oficial, mas eu calculei que eu já contratei umas 120 pessoas para atuar como CS na RD. E claro que nesse movimento, em todos esses anos, eu fui aprendendo, fui errando, então tem bastante coisa que a gente foi evoluindo, mas eu trouxe para vocês, para compartilhar pontos que hoje são determinantes do que eu vejo para contratar talentos em CS. E são esses pontos aqui, esses 5 pontos. Primeiro, de novo, a questão do Customer First. Como que as pessoas me mostram que elas realmente colocam o cliente em primeiro lugar, que elas olham para o cliente antes mesmo de olhar para elas, e que experiências relevantes elas já tiveram e que histórias elas podem me contar sobre isso. Resiliência. Então, inteligência emocional, como que eu trato o meu cliente, e a gente trata com problemas o dia inteiro, a gente sabe, e como que eu ajudo o meu cliente e depois eu volto a ficar bem, né, comigo mesmo e posso ir para casa sem levar esses problemas. Então, um ponto bem importante mesmo é essa questão da resiliência. Empatia, meu cliente se sentir realmente entendido, ele vê que a gente se coloca no lugar dele, o que melhora muito a nossa experiência com ele, a nossa relação com ele. Gostar de resolver problemas, vocês sabem, eu sei, Customer Success é resolver problema, é ouvir o cliente, é destravar os problemas que ele tem, as barreiras que ele tem. Então, tem que ser pessoas que gostem de fazer isso todos os dias. E negociação. E esse ponto, cada vez mais, eu vejo como determinante. Porque vocês sabem que a gente vende todo dia para os nossos clientes. A gente vende o sonho, a gente reengaja, a gente tem que quebrar objeções. E cada vez mais eu vejo que as pessoas têm que vir com skills de negociação para a gente. E como testar tudo isso? Outra dica que eu dou aqui que eu acho super bacana é simulação. A gente colocar na prática, falar, candidato, vamos lá, agora você vai ser o CS, eu sou o cliente, essa é a situação que a gente vai viver, e a gente aprender com isso. E é super relevante ter essa etapa aqui. No nosso processo, a gente tem a simulação como uma das últimas etapas, ou seja, os nossos candidatos basicamente já estão aprovados, e a taxa atual que a gente tem de aprovação nessa etapa, ela está em 50%. É aqui que eu falo que a gente separa quem é bom e quem é excelente. Quem a gente, como RD, quer que represente o nosso rostinho para os nossos clientes. Então, para a gente é uma etapa determinante do processo onde a gente faz essa separação. E já tendo os nossos talentos na casa, então conseguir achar as pessoas certas que vão nos ajudar a ter os resultados que a gente quer como CS, a gente tem que cuidar dessas pessoas. E aqui o que eu faço é um paralelo com a jornada dos nossos clientes, aquelas montanhas que a gente viu. Os nossos times também começam a escalar as suas montanhas na jornada da carreira profissional deles dentro da nossa empresa. Então, líderes, nós somos CSs dos nossos times. Nós temos que destravar as barreiras que eles encontram, nós temos que motivar, nós temos que engajar os nossos CSMs para que eles encontrem sucesso nas nossas empresas, para que eles fiquem mais tempo com a gente e que com isso eles fiquem mais experientes e eles entreguem cada vez mais uma boa experiência para os nossos clientes. E isso é super importante. Em CS, no mundo, a gente tem uma alta rotatividade e quanto mais a gente olhar para o nosso time, menor fica o nosso turnover, mais impacto a gente gera, melhor para as nossas empresas. Então, aqui 2 coisas. A primeira delas é, quando a gente tem uma nova pessoa no time, é extremamente importante a gente deixar claro como que a gente vai medir
essa pessoa? Quais são as entregas que ela tem que fazer? Quais são as métricas que a gente acompanha e onde deve estar o foco dela? Então, aqui, quais são as prioridades e os resultados que eu espero que você me entregue? E com isso a gente dá segurança. Então, opa, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que define um bom CS e um mau CS. Eu vou correr para cá. E foco. E aqui que a gente ganha. Se todo mundo está com o mesmo foco, nós estamos olhando para a coisa certa, a gente com certeza vai ter melhores resultados. Então, combinado nunca sai caro. A gente precisa cada vez mais dar clareza para os nossos times de como eles vão ser medidos. Ok? E nessa jornada, nós sabemos que a rotina do CS pode ser desgastante, né? Resolvendo o problema dos clientes, resolvendo o problema com o nosso software, ou com o financeiro, ou com isso, com aquilo. Com o passar do tempo, no dia a dia, a gente pode ter esse cansaço. E daí o time começa a se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Poxa, será que eu não deveria ir para outra função? Será que eu não devia fazer outra coisa da minha vida? E aqui entra o propósito. O quão importante é a gente ter clareza qual que é o propósito das nossas carreiras em CS. E aqui, então, a pergunta mais importante é a gente saber qual que é o nosso impacto. Qual é o impacto do meu trabalho para os meus clientes e para a empresa? Vocês sabem? Vocês têm clareza? Qual que é o impacto que vocês geram? Qual que é o impacto do time de vocês? Se vocês não têm isso claro, mais uma oportunidade de parar e pensar. Isso é determinante se a gente quer que as pessoas continuem com a gente por muito e muito tempo. E isso aqui é uma coisa bem bacana que a gente tem feito na RD. Então, na área de CS, todo mês a gente tem uma reunião geral da área de CS e a gente sempre fala sobre a nossa missão. E a gente sempre fala, e aí, qual que é a nossa missão? E de tanto a gente fazer isso, o time sabe de cor. E naquele momento que a gente está ali desgastado, pensando, poxa, será que eu faço algo? Será que o meu trabalho ele é relevante? Aquela pessoa lembra daquela missão e pensa, não, é relevante. Eu gero alto impacto. Então, tá bem. Então, eu vou para frente. Então, o quão importante é a gente ter tudo isso bem claro e vivo nas nossas realidades e na nossa rotina. Tá bem, gente? Então, fechando aqui, 3 takeaways só para relembrar, e os principais que eu vejo que a gente tem que olhar no nosso dia a dia são: tenha a mentalidade Customer First, coloque o seu cliente em primeiro lugar. Líderes, lembrem do seu papel aqui para conseguir mostrar essa cultura e criá-la. Faça um bom trabalho e lembre que métricas são consequências de um bom atendimento e o sucesso dos nossos times são o sucesso dos nossos clientes. Quando nós temos pessoas dentro da casa felizes e engajadas, por consequência, nós vamos ter clientes cada vez mais felizes e engajados também. Gente, é isso. Muito obrigada e, por favor, aproveitem todo o RD Summit 2019. Valeu!